Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Josué. E hoje a parte 23, que consiste no capítulo de Josué na Bíblia Sagrada, o capítulo 21, a respeito das cidades dos levitas. Fica comigo, eu sou Diomar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. E recapitulando, na semana passada nós tivemos a chance de estudar o capítulo 20, em que o Senhor fala sobre as cidades refúgio. É Deus implementando o sistema judiciário na terra prometida. E, como ele já tinha instruído Moisés, agora o povo tinha que colocar em prática as cidades refúgio, que eram a chance para o homicida que matou sem a intenção de matar, é o chamado na lei brasileira homicídio culposo. Ele teria a chance de se refugiar nestas cidades para não ser morto pelo vingador da família, que era a pessoa responsável de fazer ser reconhecidos os direitos da sua família perante as tribos, perante a sociedade da época, debaixo da lei de Moisés. E nós vimos também que o Senhor é o nosso refúgio. Para Ele nós corremos, Ele é a nossa torre forte. O nome do Senhor é a nossa torre forte. Para Ele nós corremos e seremos abrigados e seremos perdoados, a nos arrepender, a nos transformar, mudar de comportamento, crer no nome do Filho de Deus e receber o seu perdão e o refúgio do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ao derramar seu sangue, Ele alcança os inocentes e os culpados. Ele alcança a todos, porque todos pecaram, diz a palavra de Deus, e precisam da glória de Deus. Senhor é o nosso alto refúgio. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus específico. Deus é maravilhoso e excelente em tudo que Ele faz. Ele é mais do que excelente. Então, aqui a gente vê no livro de Josué, como nós já comentamos em partes anteriores desse estudo bíblico, que Deus, Ele dá os detalhes, Ele fala a parte geográfica, o nome das cidades, o nome das pessoas, de quem é filho, de quem se trata. E nessa questão da terra que o Senhor leva muito a sério, claro, como todas as outras coisas, esta herança que Ele deu aos filhos de Israel, prometeu a Abraão, Ele cumpre parte a parte. Ele é específico nas suas ordens, e Ele, neste capítulo, trata da tribo de Levi. Como ficou a herança da tribo de Levi? Porque a tribo de Levi, ela não tinha província de terra na herança. Por quê? Porque Deus havia declarado que Ele mesmo, o próprio Deus, é a herança da tribo de Levi. A tribo de Levi foi escolhida para servir ao Senhor integralmente. Eles é que tinham a autoridade, eles é que tinham a licença, o chamado, o alto privilégio de ser servos sacerdotes do Deus Altíssimo. Eles que tinham a permissão de ser escolhidos para entrar no tabernáculo
e, sendo o sumo sacerdote escolhido e determinado, poderia entrar até no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde ali habitava a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote autorizado poderia entrar no Santo dos Santos, e eles tinham que pertencer à tribo de Levi, notando que nem todo levita era sacerdote, mas todos os sacerdotes tinham que ser levitas, ou seja, tinham que pertencer à tribo de Levi, que era uma das 12 tribos de Israel. Portanto, essa tribo, ela era especial e não possuía parte na terra como herança. Porém, todas as outras tribos tinham que ceder da sua própria herança cidades e os seus arredores e locais para que os levitas pudessem residir, trabalhar servindo ao Senhor e também cuidar do seu rebanho, dos seus animais, assim como já tinha sido orientado através do ministério de Moisés, servo do Senhor. Os levitas eram descendentes da tribo de Levi, que era filho de Jacó com Lia. Ele era o terceiro filho do casamento de Jacó com Lia. E eles foram separados por Deus para se responsabilizarem pelo sistema cultual, quer dizer, o culto, os rituais, todos sacrificiais que eram feitos de acordo com as normas da lei de Moisés, que foi orientado pelo próprio Deus, né? Na nação de Israel, na época da lei. Então, teve o irmão de Moisés, Arão, que também era da tribo de Levi, né? E os filhos de Arão, que ficaram responsáveis pelo sacerdócio. Então, o que faziam os levitas, assim, para dar um resuminho para você? Eles eram responsáveis pela guarda, pela conservação do templo, os móveis, os utensílios, tudo tinha todas as instruções na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Todas as instruções como deveriam ser as responsabilidades dos sacerdotes, dos levitas. E eles faziam toda aquela parte ritual, cultual, né? Do culto, auxiliavam os sacerdotes a matar os animais para os sacrifícios. Eles faziam toda a parte de receber os dízimos, mas como levitas e sacerdotes também eles davam os dízimos, né? E depois, mais para frente, no reinado do rei Davi, ele fez aquela parte do culto, ele organizou, né? Então, os levitas, na monarquia de Israel, eles foram divididos em 4 classes, de acordo com 1 Crônicas 23, de 1 a 5. Eles eram assistentes dos sacerdotes no trabalho do santuário, abria a porta, fechava a porta, as luzes que tinham que ficar acesas o tempo inteiro. Eles eram juízes e escribas, eram porteiros, como eu já falei, e eles eram músicos. Então, por isso até hoje nas igrejas tem essa nomenclatura, eles chamam os músicos, os cantores de levitas, porque eles fazem então alusão a essa função que era dos levitas, descendentes da tribo de
Levi. Então perceba que a música, o canto, tanto a música tocada como a música cantada, era uma dentre as muitas ocupações dos levitas, né? Então, eles organizavam também toda a parte do culto, né? E todas aquelas funções que lhes eram atribuídas. Para nós aqui do Ocidente, quem não é judeu, nunca esteve em contato com essas palavras, esse ensinamento da Torá do Velho Testamento, dos 5 primeiros livros, isso tudo pode parecer algo difícil de entender. Mas a boa notícia é que nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Então, Hebreus 10, 19 a 25, ensina, né, que hoje nós podemos entrar, sim, no santuário pela fé, né, com ousadia, em oração, em adoração. Por quê? Pelo sangue de Jesus Cristo, que é um novo e vivo caminho que Deus consagrou quando foi rasgado o véu do templo, no dia que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, hoje, nós podemos orar diretamente ao Pai, sem ter um intermediário, porque o nosso intermediário é o próprio Senhor Jesus. A gente sempre ora em nome de Jesus, porque Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, nos abriu o caminho para falar direto com Deus, quando antigamente, se alguém queria pedir perdão dos seus pecados, tinha que ser através de um sacerdote da tribo de Levi. Hoje, nós podemos falar direto com Deus, nos arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos abriu este caminho. Os levitas, então, ficavam perto de todas as cidades, eles ficavam ali servindo a todas as tribos, espalhados por toda Israel, toda a terra de Canaã, naquelas cidades que cada tribo tinha que ceder para a tribo de Levi, onde os sacerdotes poderiam ter o contato com o povo de cada tribo espalhado ali, eles poderiam servir a Deus e fazer o seu trabalho entre os filhos de Israel. Esse assunto é muito extenso, nós não temos tempo de entrar nas explicações em todos os pormenores. Mas o que eu quero salientar para você aqui é o seguinte: essa tribo era uma tribo especial, era o sacerdócio do Senhor. Mas o apóstolo Pedro, assim como o livro de Apocalipse, diz que aquele que crê no Senhor, aquele que será ressuscitado na primeira ressurreição, de acordo com a palavra de Deus, que está em Apocalipse 26, diz assim, que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. E o que eu quero te dizer é que essa geração de Josué tipifica, mostra, aponta para a geração santa, aquela geração que crê no nome do Senhor Jesus, que tem um sacerdócio real, quer dizer, acumula a função de reis e sacerdotes e vão reinar, apontam para o reinado milenar do Senhor Jesus. E já hoje nós somos sacerdotes do Senhor, usados para pregar a palavra, anunciar o evangelho a
toda criatura e para que as pessoas sejam transportadas do reino das trevas para o reino da luz, como está em 1 Pedro 2:9. Então você é, sim, sacerdote do Senhor para anunciar as virtudes do Senhor Jesus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, pelo Novo Testamento do sangue do Senhor Jesus. Então, quando eles acabaram de fazer essa parte de doar, cada tribo doar aos levitas as cidades e os seus arredores, então a palavra de Deus diz assim, que toda a terra que o Senhor jurou dar aos pais, né? Tinha falado para os pais daqueles que estavam ali, daquele povo de Israel com Josué, toda aquela terra que o Senhor jurou dar a eles, eles possuíram essa terra e habitaram nela. E a palavra de Deus diz aqui em Josué 21:44 que o Senhor deu repouso de todos os lados, conforme ele tinha prometido. E nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou nas suas mãos. Assim como no Novo Testamento, a igreja do Senhor Jesus recebeu dele mesmo autoridade e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a cabeça da igreja e dá a vitória ao seu povo, e os inimigos não podem resistir. O inimigo, no caso, é Satanás e os seus demônios. Então, aqui termina este capítulo dizendo assim: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. E você percebe nesse estudo bíblico, ao ler a Escritura Sagrada, o livro de Josué, como Deus é detalhista, minucioso e diligente em fazer cumprir essa palavra. Em cada coisa, ele fala com Josué novamente, ele fala, como eu disse para o meu servo Moisés, o Senhor é fiel à sua palavra, é fiel à aliança que fez com Abraão, é fiel com o que ele disse para Moisés que faria. E agora, neste capítulo 21, tudo se cumpriu do que Deus prometeu, porque Deus tem credibilidade, ele é fiel nas suas palavras, ele cumpre, ele é vivo e ele tem determinação em fazer cumprir. O povo nem sempre é fiel, mas Deus é sempre fiel e cumpre as suas promessas. E o que se remete ao milênio, o descanso do povo de Deus se concretizará na sua totalidade, na eternidade, no reino milenar e para sempre. O Senhor dará o descanso de todos os lados para aquele que crê no nome de Jesus, de forma que o milênio é o sábado, é o descanso do povo do Senhor sob o reinado de Deus e do seu Cristo. Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus, que venha o seu reino, que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita nos céus. Pense nestas coisas. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um emocionante capítulo do livro de Josué, que é a palavra de Deus, esse Deus que cumpre a sua promessa, esse Deus que nunca falha. Deus te abençoe. Muita paz.